Vamos conversar na noite de hoje sobre a mediunidade no Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, um dos livros básicos da doutrina espírita. Antes de adentrarmos propriamente no conceito da mediunidade que consta neste livro, precisamos desmistificar a mediunidade. Essa faculdade humana está presente em todos os indivíduos. Todos nós temos percepções do mundo espiritual, em alguma medida. O que acontece, segundo o Livro dos Médiuns, segundo Allan Kardec, é que em algumas criaturas esta faculdade se manifesta com efeitos mais intensos. Vai dizer o codificador: em alguns indivíduos, esta faculdade se manifesta por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Allan Kardec diz nesta frase que a mediunidade depende da organização do indivíduo, do corpo do indivíduo. Então, alguns nascem com esse corpo predisposto ao registro direto do mundo espiritual. Não só esse registro, mas esta expansão desse registro, que é o fenômeno mediúnico em si. Todos nós, porque temos vida psíquica, porque pensamos, sentimos a influência dos espíritos. Mas nem todos nós podemos transmitir esta influência através de um fenômeno mediúnico caracterizado com certa intensidade de efeitos patentes. O codificador, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E aí nós já começamos a desmistificar a mediunidade. O médium não é um ser especial. Não é um ser mais evoluído pelo fato de ser médium. Apesar de alguns médiuns assim se enxergarem. E algumas pessoas também enxergarem esses médiuns dessa forma. Um problema conceitual de mediunidade. É uma faculdade inerente ao homem. Não constitui um privilégio. Segue o codificador. Por isso mesmo o quê? Por ser uma faculdade inerente ao homem, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. É claro que aqui nós podemos raciocinar logicamente e dizer: olha, se Kardec está dizendo que raras são as pessoas, existem pessoas que não são médiuns. Porque senão ele não diria raras são as pessoas. São raras, mas existem. Em alguns outros momentos ele afirma que todos são mais ou menos médiuns. Parece uma contradição. E fica às vezes uma celeuma de alguns irmãos: todos são médios, nem todos são médios. Nós podemos afirmar que todos nós registramos o mundo espiritual. Todos, porque pensamos. E a nossa conexão com esse mundo espiritual se dá através do pensamento. Do pensamento. Agora, alguns indivíduos só registram o mundo espiritual de uma forma indireta, através de uma influência em seus sentimentos,
em seus pensamentos. No entanto, nós não percebemos que estamos recebendo uma influência de um espírito. Em outros indivíduos, essa percepção é clara. O indivíduo consegue dizer: eu estou ouvindo a voz de um espírito. Eu estou vendo o espírito do fulano de tal. Ou o espírito escreve através desta pessoa. E nós vamos aqui tipificar os fenômenos mediúnicos. Estamos começando a nossa viagem através do livro dos médiuns. Então, a grande maioria de nós registramos os espíritos de uma forma indireta. Todos nós. Isso se dá através de um arrepio, de uma angústia que vem e que vai, de uma felicidade, não é? Quantos de nós somos acometidos por uma felicidade? Eu cheguei aqui e fiquei tão feliz, tão alegre. Falei, meu Deus, não tinha nenhum motivo. Mas a condição fluídica do ambiente gera isso em nós. Os espíritos superiores e elevados que trabalham nesta instituição geram esses efeitos em nós. E nós registramos isto. Quando conversamos com alguém que está aflito, às vezes ficamos também aflitos. Quando, no meu caso, parece cômico, eu converso com alguém que bebeu álcool, eu começo a ficar como se também tivesse bebido. Eu fico assim, sabe? Eu sou médio ostensivo, e talvez por isso, talvez não, com certeza, por ter uma organização sensitiva que, segundo o livro dos médiuns, possibilita uma expansão do perispírito maior, essa é, tecnicamente, a explicação do fenômeno mediúnico. Expansão do corpo perispiritual, segundo o espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns. E como eu me expando mais, eu percebo mais. Os médiuns, todos, têm uma capacidade de expansão perispiritual maior. E por isso registram mais o mundo espiritual. Então, às vezes, eu converso com alguém que está triste, nem sei do problema. E a pessoa começa a falar, eu começo a ficar triste. E às vezes eu começo a jogar algumas perguntas, e aí percebemos que a pessoa está passando por uma tristeza. E você pode até auxiliar. Porque a função da faculdade mediúnica é servir como instrumento de espiritualização do médium. No livro dos médiuns, os espíritos vão dizer para Allan Kardec que o médium tem, através da mediunidade, a possibilidade de receber maior influência do mundo espiritual e, por isso, se livrar mais facilmente, pelo menos em tese, da influência da matéria. A função da faculdade mediúnica é a educação do médium, a elevação moral e também intelectual do médium. E como todos nós podemos afirmar, com base em Kardec, somos mais ou menos médiuns, somos espíritos fadados à evolução, todos precisamos evoluir. Compreenderam o conceito da mediunidade? Uma faculdade humana, a faculdade que permite um contato direto com o mundo espiritual. Segue o codificador. Veja, eu li pouquíssimas frases. Porque o que nos falta é estudo. Eu li 10 frases. Poderia comentar essas 10 frases da palestra inteira. Não precisamos ter pressa de conhecer tudo. Precisamos compreender bem o pouco que tivemos acesso. Isso é que é ter substância. É aquele pão com manteiga que você come, sabe? Não é aquele pão sem manteiga que não tem gosto. Né? Tem gente que parece ser aquele pão
murchinho, né? Não tem manteiga, não tem recheio. Vamos rechear esse pão para termos substância. Segue o codificador. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, segue Allan Kardec, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, usualmente, nós usamos esta palavra para designar esses indivíduos mais sensíveis. Indivíduos através dos quais os espíritos podem se manifestar de maneira patente. Ou seja, o espírito escreve através dele. Ou esse indivíduo vê este espírito. Ou esse indivíduo ouve esse espírito. Ou o espírito fala através desse indivíduo, deste médium, esse intermediário. Porque, gente, médium é intermediário. Allan Kardec não criou os médiuns, ele estudou o fenômeno. Porque sempre existiram médiuns na história da humanidade, com outros nomes. Médiuns não. Sempre existiram intermediários de inteligências ocultas. Fica até mais fácil historicamente de encontrar. Os oráculos. Sócrates dizia que tinha o seu daimon. Em outras culturas, nas culturas africanas, nas culturas asiáticas, vamos encontrar registro de conversa com os mortos. No Antigo Testamento, reis que buscavam os oráculos para orientação. Kardec estudou o fenômeno a partir das mesas girantes e sistematizou isso para que possamos fazer bom uso dessa faculdade. Resumidamente, esse foi o objetivo de Allan Kardec. Então, usualmente, chamamos médiuns a essas criaturas que têm uma organização mais sensível aos espíritos e transmitem isso de uma forma direta. Diz Allan Kardec, geralmente, esses médiuns, e daqui para frente, médiuns são as pessoas mais sensíveis. Não mais o conceito de mediunidade geral. Aqui Kardec já especifica. Stricto sensu. Lato sensu é aquele conceito maior, né? Todos são médiuns porque registramos os espíritos através dos pensamentos. Já que mais estreito, somente esses mais sensíveis. Os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns de efeitos inteligentes. Resumo eu aqui. Existem dois grandes tipos de mediunidades. As de efeito físico e as mediunidades de efeitos intelectuais ou inteligentes. E o que danado é isso? Médiuns de efeitos físicos. Quem são os médiuns de efeitos físicos? Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns de efeitos físicos, segundo o espírito Erasto, no capítulo da teoria das manifestações físicas, que está no livro dos médiuns, essas pessoas dão uma energia nervosa, o que ele chamou na época de fluido nervoso, um fluido que é expelido por essas pessoas e que alguns espíritos podem, aliás, todos os espíritos podem, em alguma medida, a depender da permissão e de outros fatores, fazer uso dessa energia e, a partir disso, produzir os fenômenos no mundo material.
No nosso movimento espírita, depois dos estudos de Charles Richer, que não era espírita, metapsiquista, cunhou o termo ectoplasma. E André Luiz vulgarizou esse termo no movimento espírita. No entanto, esse termo não é um termo originariamente espírita. Kardec não fez uso do termo ectoplasma, porque esse termo não existia. Os espíritos codificadores chamam essa energia de fluido nervoso, energia animalizada, às vezes de fluido vital. Fluido vital. Erasto e os espíritos codificadores. Então, o médium de efeito físico doa isso que nós estamos chamando de uma energia nervosa, e os espíritos somam esta energia nervosa desse médium com a energia deles e produzem os fenômenos de efeitos materiais. Por isso, efeitos físicos. Por quê? Porque mexem com o mundo material. Então, levanta a cadeira, roda a cadeira, mexe o objeto, faz barulho, transporta um objeto daqui para um outro ambiente. Nossa, pode acontecer? Pode. E aconteceu na época de Kardec, e Kardec estudou isso no Livro dos Médiuns. Interessante, né? Como é pouco estudado o Livro dos Médiuns, as pessoas não sabem. Mas um livro fantástico. Materialização também é isso aí. Pronto. Chegou no que eu ia falar. Materialização também é um fenômeno mediúnico de efeito físico. Por quê? Porque nesse fenômeno, o espírito... Aqui estão cheios de espíritos. Mas no fenômeno de efeito material, de materialização, o espírito se torna tangível. Todos os que estamos aqui poderíamos ver um espírito materializado. Alguns correriam. Outros ficariam. No entanto, é um fenômeno mediúnico de efeito físico. O médium é muito importante nesse tipo de fenômeno, vai dizer o espírito Erasto. Por quê? Se usa muita energia deste médium. E normalmente no fenômeno de efeito físico de materialização, o médium adormece. Entra no estado, segundo o espírito Erasto, de sonambulismo. Porque nesse estado ele está mais desprendido do corpo e pode doar mais energia. Explicação do Livro dos Médiuns. Fenômeno raro, vai dizer Kardec. Os fenômenos de efeitos físicos são fenômenos mais raros. Fenômenos mais raros. Por quê? Porque os médiuns de efeitos físicos são raros. E por que eles são raros? Porque eles depreendem muita energia. É uma mediunidade que, segundo o espírito Erasto, se não for bem utilizada, pode gerar problema para o corpo do médium. E no início do espiritismo, esses fenômenos de efeitos físicos aconteciam assim com mais intensidade para chamar a atenção do próprio Allan Kardec e das pessoas que estudavam, ou queriam estudar, melhor dizendo, o espiritismo. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui agora e esta mesa começasse a levantar, e aí? Isso chamaria a atenção, não chamaria? De todos? Pois é isso que acontecia na França de Allan Kardec. Não pensem os senhores que os fenômenos que chamaram a atenção de Allan Kardec foram fenômenozinhos assim, sabe? Uma luzinha, não. Eram mesas que levitavam. Kardec registra a primeira visita que ele fez a uma reunião, lá em Obras Póstumas. Ele ficou um tempão, ele diz lá no registro dele, autobiográfico. Quase 1 hora, sentado, não aconteceu nada. Quando ele pensou em ir embora, começou o fenômeno. Aí ele diz que ficou assim meio, né? Vamos falar assim, meio assustado. Vamos falar a verdade. Ele é polido, mas ele ficou meio assustado. Mas ali despertou nele o espírito do missionário. O espírito do missionário. Porque aqueles fenômenos de mesas girantes e dançantes, na época de Kardec, já estava virando um fenômeno de diversão. Os jornais da época registram esses fatos como fenômenos assim de diversão, passatempo, registro jornalístico de personalidades ilustres da época, cientistas, professores,
Grandes cientistas da física, da química, alguns estudaram os fenômenos e se convenceram e se tornaram espíritos. Para não dizer que o espiritismo é coisa de doido, né? Como muita gente disse, aquela época diz até, coisa de doido, coisa de louco. Isso não existe. O espiritismo surge do interesse de Allan Kardec em estudar esses fenômenos e explicá-los. E tirar disso uma conclusão. Qual a conclusão? Por que tudo isso? Por que espírito mexendo em mesa? Por que cadeira flutuando? Aí nascem os princípios doutrinários. Os espíritos se manifestam. Olha, nós somos os homens que já morreram. Vocês que estão aí encarnados vão morrer organicamente, mas o espírito permanece. E por mais que pareça, melhor dizendo, jogar praga, todo mundo vai morrer. Ah, está jogando praga. Não, mas todo mundo vai morrer. Isso é um fato biológico. O espírito não. Isso não é espírito, isso é Jesus. Jesus falava do reino que ele estava preparando. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Aonde? Aonde? Não é aqui. É em outro lugar. Então Jesus já falava da existência da alma, da existência do mundo espiritual, quando ele expulsava demônios. Porque muita gente de outras religiões, mal formados na própria Bíblia, mas não existe esse negócio. E a gente começa a ler a Bíblia e percebe que ali é um livro dos Espíritos. Jesus expulsando demônios, os discípulos conversando com obsidiados no linguajar espírita. Então, Kardec se propõe a estudar os fenômenos das mesas girantes, fenômenos de efeitos físicos. Só que aqui, Kardec diz que tem dois tipos de médiuns de efeitos físicos: os facultativos e os involuntários. Os facultativos são aqueles que doam de sua própria vontade a energia para os espíritos realizarem os fenômenos. E os involuntários são aqueles que não sabem que doam, mas doam e os espíritos fazem uso e produzem os fenômenos. Esse tema é muito vasto. Eu me proponho hoje apresentá-lo. Porque se eu for aprofundar, eu vou me perder no horário. E aí vai ficar aquela dúvida sobre outras questões. Acontece que em muitos médiuns involuntários, ao redor desses médiuns involuntários, começam a acontecer às vezes fenômenos ruins, né? A chamada obsessão. E às vezes a obsessão se dá em relação a algumas pessoas através de efeitos físicos. Então Kardec conta um caso de 6 irmãs. Um caso que chegou a ele. 6 irmãs que viviam juntas numa casa. E de um tempo para lá começou a acontecer que elas dormiam. E de manhã cedo as roupas delas estavam todas jogadas pela casa. Algumas rasgadas, outras jogadas. Imaginem vocês. Vocês acordam e as roupas de vocês todas jogadas pela casa. E passou aqui um vendaval, né? E isso começou a se repetir diariamente. Se fosse uma vez, 2, mas diariamente, isso começa a incomodar, né? Ou não? Começa. E esse caso chegou para Allan Kardec. E aí Kardec consultou os espíritos da sociedade parisiense e os espíritos disseram: elas sabem muito bem de quem se trata. Muito bem. Porque elas conheceram essa criatura, ele viveu com elas na atual existência e foi maltratado por elas. E agora que ele está livre, vai cobrar. Então elas precisam, vai dizer o Espírito, cuidar da caridade da língua. Olha só que coisa interessante. As nossas irmãs precisam cuidar da língua, porque elas tinham uma língua muito ferina, sabe? E adoravam cutucar as pessoas com a língua, porque a língua, né? A língua pode ser um dardo tremendo, né? Pode fazer muito mal e faz às pessoas, como pode também gerar muita luz, muita paz, muito consolo. Então esse é um exemplo de médiuns involuntários
que doam ali alguém, ou todas elas, não sei, Kardec não especificou, mas alguém ali desse grupo doa essa energia, involuntariamente, e o espírito fazia uso para obsidiá-las. O que Kardec aconselha? No caso, já atualizando para o nosso tempo, o tratamento espiritual. Buscar uma casa espírita e começar um tratamento espiritual, uma reeducação moral para transformar-se, para passar de médium involuntário para médium voluntário, no dizer de Kardec. Porque a pessoa passa a reconhecer que é médium, eu dou essa energia, mas eu preciso controlar esse processo. E isso passa pelo meu autocontrole, pela minha educação moral, pela assistência espiritual que eu vou conquistando com o tempo. A famosa educação mediúnica, que pode ser necessária. Às vezes não. Às vezes sim. Tudo bem? E, juntamente com os fenômenos de efeitos físicos, existem os fenômenos de efeitos intelectuais. Por que intelectuais ou inteligentes? Porque eles se dão através do pensamento do médium. Através da mente. Tá certo? Os de efeitos físicos são barulhos, são ruídos. Os de efeitos intelectuais são esses através dos quais o espírito se manifesta pelo pensamento do médium, transmitindo uma mensagem direta, inteligível. Compreendem a diferença? Ou não? Porque o espírito começa a bater aqui a mesa, levanta a mesa, começa a bater o pé da mesa. Alguém está entendendo o que ele está dizendo? Não. Agora, se o espírito incorporar em mim e começar a falar, vocês vão entender, não vão? Fenômeno inteligente. Essa é a diferença. Porque se ele começar a bater o pé da mesa ali, ninguém vai entender. A menos que a gente crie um código, entende? Do contrário, não. Então, fenômenos de efeito inteligente são esses que nós vamos elencar agora. Vidência, audiência, psicofonia, psicografia. São fenômenos de efeitos inteligentes. Kardec começa comentando os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Ele vai dizer que, na verdade, não se trata de uma mediunidade específica. É uma qualidade geral de todos os médiuns de efeitos inteligentes. Por quê? Porque há uma capacidade de registrar os espíritos através de uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Alguns de nós já passamos por isso, né? Nossa, sinto que papai está aqui, sinto que a mamãe está aqui. Não é assim? Sinto que passou uma coisa. Às vezes é só num braço, não é? Às vezes é até engraçado. É só num braço, é só no outro. É um peso. Claro, isso pode ser princípio de infarto, pode ser um monte de coisa. Mas em se tratando, né, não vamos generalizar. Estou sentindo um peso. Vamos para o hospital? Não, isso é espírito. Né? Então, vamos lá. O que caracteriza a mediunidade? É a mensagem que o espírito quer passar. Então, você sente alguma coisa porque o espírito quer passar uma mensagem para você. De que está presente. E vem acompanhada de uma emoção. Ou de um bem-estar, se for um espírito bom, ou de um mal-estar, se for um obsessor. Ou um inimigo, ou um espírito que não tem nada para fazer e está trabalhando. Porque no dizer de Allan Kardec, é o que mais tem no mundo espiritual. Espírito frívolo. Gente, não é o que mais tem aqui na nossa vida de relação? Gente que não tem o que fazer. Chega em casa do trabalho, vou fazer o quê? Não sei. Aí faz qualquer coisa. Aí vai por caminho ruim, aí começa a beber, começa a se viciar. Muita gente vai por esse caminho de vício porque não tem o que fazer. Não é verdade? No mundo espiritual também. Não tem o que fazer, vai atormentar. Aí acha alguém que é sensível e que tem medo, ele adora. Aí o que ele quer? Tá com medo, aí ele começa. Né? Aí começa a aumentar as suas sensações. A panela cai e você... Ai, meu Deus. O garfo caiu, a faca caiu assim... Ai, meu Deus, a faca caindo assim é porque é a perseguição. Aí começa essa neura. Exatamente. Agora, voltando aqui. O registro do médium sensitivo ou impressionável é vago, vem acompanhado de uma emoção, de um sentimento. É uma mensagem que você sente que o espírito quer passar. Você registra a presença
daquela entidade espiritual. E só quem passa sabe dizer. E a gente sabe diferenciar quando é algo do nosso corpo, não é? Alguma disfunção hormonal, sei lá, alguma outra coisa. É dor no peito. Pode ser tanta coisa, né? Dor no peito. E quando é uma interferência espiritual. A educação mediúnica leva a isso. A capacidade de diferenciar quando é um fenômeno mediúnico, quando é uma interferência de um espírito querendo passar uma mensagem, ou quando é um fenômeno fisiológico, alguma coisa que precisa de uma medicação, enfim, de variadas coisas. Depois Kardec fala dos médiuns audientes. São os que ouvem os espíritos. E ele diz uma coisa interessantíssima. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama. Porque acontece como a obsessão, que é um fenômeno onde um espírito negativo, mau, influencia a vida de uma pessoa, essa obsessão pode se dar através da mediunidade. Não precisa ser médium para ser obsidiado. Agora, ela pode se dar através da mediunidade. E aí, se você é médium audiente, o espírito pode começar a fazer com que você ouça coisas que você não quer ouvir. Quer dizer que todo esquizofrênico que está vendo coisa é médium? Não. Acontece os casos em que a pessoa tem um problema mental, neurológico, e concomitantemente uma influenciação espiritual, a grande maioria dos casos. Agora, absolutizar não é o caminho. Não é o caminho. Se você está passando por um processo de ouvir vozes, de não saber o que está acontecendo, e tem controle ainda de você, sabe que está acontecendo alguma coisa errada. Porque a doença mental, normalmente a pessoa não tem controle. Ela fica disfuncional. Ela fica louca, como a gente diz popularmente. Quando é a mediunidade, a pessoa às vezes consegue distinguir. Ela sofre, diz que está sofrendo e você consegue atuar sobre ela. A doença mental tem uma outra característica, que também precisa de atuação médica. Porque tem alguns centros espíritas aí estranhos em que chegam pessoas tomando medicação para esquizofrenia, para doenças mentais, e o dirigente se acha tanto que ele, não, para lá que é o remédio. Vai lá que é o remédio. E aí, pode largar o remédio. O mentor joga para conta do mentor, né? E ninguém sabe quem é. Quando é assim, ele não fala quem é o mentor. O mentor está dizendo. Negativo. Continue com o tratamento médico, porque o médico estudou para isso. Kardec, na Gênese, vai dizer que existem dois grandes princípios no universo. O princípio material e o princípio espiritual. O espiritismo trata do princípio espiritual e a ciência do princípio material. Os dois princípios caminham juntos. E Kardec chega a dizer que um não deve se meter, vamos dizer assim, em bom português, no estudo do outro. Em alguns momentos. Kardec diz, textualmente, em vários momentos, esses dois princípios precisam ser estudados conjuntamente. Em outros, ainda não. Então você não vai com uma dor de estômago para o centro espírita. O que está acontecendo? Você vai para o médico. Entendeu? É algo do princípio material. Às vezes você está com uma gastrite, né? Às vezes é outro problema. Você não vai para o centro espírita. Concorda comigo? Quebra o braço. Deixa eu ir lá tomar um passe. Com o braço, fulano, o que tem? Meu braço que quebrou aqui. Não, você vai para onde? Para o médico. Concordam comigo? Por quê? Porque é algo do princípio material. Ou não? É do princípio material. Outras questões são do princípio espiritual. Por exemplo, nós que somos médiuns, psicofônicos, falantes, ou de incorporação, como ficou aí vulgarizado, no dia da reunião mediúnica de desobsessão, sentimos, pelo menos eu, sentimos as sensações do espírito que vai se comunicar por nosso intermédio. E sensações, às vezes, as mais diferentes. Dias em que você passa mal o dia inteiro. E se você for para o hospital, você vai ser internado. É dor de cabeça o dia inteiro. É um probleminha de estômago.
Às vezes cenas que começam a aparecer na sua mente. Porque nesse caso, é um sofrimento gerenciado pelos espíritos mentores, que esse sofrimento vai aliviar o espírito atendido. Esse sofrimento tem uma função nesse caso, perispiritual, técnica, que não é o caso aqui aprofundarmos. Estou citando exemplo de uma situação de influência espiritual que há, de fato, uma mudança corporal, mas aí já é sabido dessa mudança. Os médiuns já são instruídos para isso. Existem os médiuns falantes, que são os médiuns através dos quais os espíritos falam, né? Falante, falam. Psicofônico, Kardec usou. A palavra incorporação é uma palavra que não é utilizada por Allan Kardec assim. Ele usou uma vez ou outra, mas não para caracterizar esse fenômeno. Mediunidade e incorporação. Ele usa mediunidade falante, mas nós usamos. Né? Porque dá a ideia de que o espírito entra, incorporação, entra no corpo. Aí não é bem o que acontece, no caso de médium falante. Mas ficou conhecido assim. O espírito fala através do médium, transmite uma mensagem. Fala. O Divaldo, normalmente o pessoal tem publicado mensagens, né? Do Dr. Bezerra através dele, e nós podemos, através desses vídeos, observar um fenômeno de mediunidade falante. E para encerrar, tem quantos minutos? 2? Oh, maravilha! Fala de médium vidente em 2 minutos. Nós temos, né, o médium vidente, os médiuns videntes. Né? Os médiuns videntes verdadeiros. Né? Verdadeiros. Porque Kardec diz que precisamos tomar cuidado com as mensagens de médiuns videntes. Termos do codificador. Tem gente que não gosta. Acha que ia jogar praga, ia ficar falando... Não. Por quê? Porque os videntes, por definição, veem espíritos. Vidente vê espírito. Ponto. E, a depender da clareza de percepção, ele consegue descrever o espírito com mais ou menos detalhes. O que está acontecendo é que muita gente diz que vê muita coisa no mundo espiritual. Quando, na verdade, Kardec diz que são raros os médiuns videntes. Bom, se ele estiver errado, eu estou errando com ele. E prefiro errar com Kardec. Porque o que mais existe, a pessoa, estou vendo. E você vê o que, fulano? É uma luz. Uma coisa. Então não é evidência. E isso não é vergonhoso. Nem é menosprezar a pessoa. O que nos falta, às vezes, é honestidade. Honestidade que Kardec nos leva a essa honestidade. Dizer assim, olha, minhas percepções mediúnicas são só nesse nível. Eu sou um médium falante. Vez ou outra, eu vejo uma imagem e consigo descrever a imagem, porque não tem como você ver uma imagem e não saber descrever. Ou tem? Tem? Você vê uma imagem e não saber descrever? Ou pelo menos falar o que é essa imagem? Porque às vezes chegam para mim relatos de evidências. Eu vi. É mesmo, e o que você viu? A pessoa engole, né? O que você viu, fulano? Eu vi uma coisa. Aí começa. Tudo bem. Isso não é um fenômeno de evidência. Porque evidência, por definição, é ver espírito. Ou coisas do mundo espiritual. Aparelhagens, que sejam flores, animais, ou paisagens que são mostradas pelos espíritos. Mas aí o médium descreve isso. Pode até ser ilusão da cabeça dele, mas ele está descrevendo alguma coisa. Porque Kardec diz que no fenômeno de evidência, o médium vidente, ele pode ver projeções do próprio pensamento ou do pensamento das pessoas e achar que são coisas do mundo espiritual. Eu acompanhei o caso, para encerrar, de uma vidente segura. Eu trabalhava com ela, uma médium assim, fantástica, do ponto de vista fenomênico, porque ela escrevia coisas que eram confrontadas com a realidade. E Kardec diz, fenômeno de evidência deve ser comprovado de alguma forma. E essa médium, que deu provas de mediunidade, um dia chegou para mim e descreveu uma situação do meu passado familiar com uma precisão de detalhes que me deixou assim, falando, nossa, será que é isso mesmo? E entrou na intimidade, sabe, assim, da família, e eu até cheguei a acreditar. Falei, mas eu sou um espírito muito crítico. Eu, de primeiro, falei, tudo bem. Ela, nossa, e você? Eu falei, você está falando. E aí eu fui investigar.
Tudo errado. Contrário. Porque eu fui investigar. Né? Era algo do passado da família, e você sabe que família tem um segredinho, né? Senão não é família. E aí eu fui investigar. Tudo errado. E dizia respeito à minha história. Porque eu sou adotado. Fui adotado pela minha mãe. E foi uma situação assim, dizendo um pouco de quem eu era pai, de quem não era. E agora, nesse mês, eu achei minha mãe biológica e confrontei com ela a história. Não é a história que a médium diz. Continua sendo médium. Continua sendo minha amiga, mas o fenômeno de evidência não deu certo. Estudo, gente. Estudo nos leva a um caminho sério, a um caminho de progresso. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.